O conteúdo Olá, desse tudo vídeo bem não é com indireto vocês? para Espero ninguém, que sim, eu apenas sou Eliane um estudo. Mazzani. E no conteúdo de hoje nós vamos falar sobre Ananias e Safira, isso mesmo. Se você já conhece essa história, nós vamos abordar aqui alguns elementos diferentes também. Os Ananias e Safiras dos dias atuais. Mas antes vamos ver essa história que está lá em Atos 5, 1, 2, tá? Sobre Ananias e Safira. Ananias e Safira eram um casal respeitado na primeira igreja cristã em Jerusalém, conhecidos por sua generosidade e participação ativa na comunidade. Quando venderam uma propriedade, assim como outros cristãos faziam para ajudar os necessitados, eles pareciam seguir o exemplo de Barnabé, que havia doado tudo aos apóstolos. Mas por trás dessa fachada de piedade, escondia-se uma mentira que mudaria para sempre a história da igreja primitiva. O que esse casal fez foi tão grave que resultou em consequências imediatas e sobrenaturais que chocaram toda a comunidade cristã. A decisão deles de guardar parte do dinheiro da venda não era o problema. O direito de fazer isso era deles. O verdadeiro pecado estava na encenação que montaram, fingindo doar tudo quando na verdade haviam separado uma quantia para si mesmos. Quando Ananias chegou diante do apóstolo Pedro, apresentou apenas parte do valor, mas afirmou que era o total da venda. Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, confrontou Ananias com palavras que revelaram não apenas a mentira, mas a gravidade espiritual do ato. Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Essas palavras ecoaram como um julgamento divino. O apóstolo explicou que a mentira não era apenas contra os homens, mas contra o próprio Deus. Naquele momento, algo extraordinário aconteceu. Ananias caiu morto instantaneamente. 3 horas depois, Safira chegou sem saber o que havia acontecido com seu marido. Pedro lhe deu a oportunidade de dizer a verdade sobre a venda, mas ela repetiu a mesma mentira. A resposta de Pedro foi profética. Os pés dos que sepultaram em teu marido estão à porta e te levarão também. Safira caiu morta no mesmo instante. Este evento marcou a igreja primitiva com um temor reverente a Deus e estabeleceu um padrão de santidade que ecoaria através dos séculos. A história de Ananias e Safira nos ensina que a integridade diante de Deus é fundamental e que nossas ações, mesmo as secretas, têm consequências eternas que moldam nosso caráter e destino espiritual. Ananias e Safira. O nome Ananias significa o Senhor é misericordioso. E o nome Safira quer dizer bonita ou agradável, tá? Então veja que esse nome meio que não estava ornando muito com os dois não. E vamos saber o porquê, ok? Bom, eles faziam parte de uma igreja que estava sendo muito perseguida. Para você fazer parte dessa igreja não era qualquer um não na fila do pão. Você tinha que realmente ter muita coragem. Era uma igreja que estava assim vivendo os momentos mais difíceis, o comecinho dela. E aí, para que você participasse dela, você precisaria ter o quê? Uma fé genuína e verdadeira, tá? Então, assim, aquela igreja ela era odiada. Então, o texto bíblico aponta repetidas vezes que todos os que pertenciam à igreja eram unânimes e de comum acordo. Eles enganaram ardilosamente e planejaram cautelosamente o que deveriam fazer, tá? Então, não foi um ato repentino, jamais. Eles sabiam bem o que eles estavam fazendo. Então, em Tiago 1,3 diz o seguinte, diz que ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Então, Deus, gente, é puro. Ele tenta ninguém a pecar. Quem nos tenta a pecar é o próprio Satanás e nunca Deus. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Então, se tem uma coisa que Deus não tolera, é gente mentirosa e gente falsa. A falta de transparência, de querer receber reconhecimento da comunidade sem fazer o mesmo sacrifício que os demais irmãos, já denota que é uma pessoa completamente sem caráter. Deus conhece o nosso coração e não tolera a hipocrisia e a falsidade entre os seus servos. A honestidade e a integridade são valores inegociáveis no reino de Deus, você sabia? Tanto a honestidade como a integridade, nunca se esqueça disso. Então, ela e o seu marido planejaram minuciosamente como é que eles fariam, como eles falariam,
como eles chegariam no apóstolo, enfim, tudo foi muito bem. Eles agiram de maneira consciente, não foi um mero acaso, não foi erro, não foi um engano, nada disso. Eles premeditaram o que eles iriam fazer. Tanto para mentir para o apóstolo, como também para enganar todas as pessoas da comunidade, se fazendo passar por pessoas íntegras. Então ela e o marido dela premeditaram tudo, não foi uma coisa do acaso, não foi uma ação do impulso. Às vezes a gente age impulsivamente, também não foi isso. Eles sabiam muito bem o que eles iam fazer, estava tudo milimetricamente combinado, certo? Milimetricamente, né? Eles sabiam como eles iriam agir para enganar tanto os apóstolos como também a comunidade, se fazendo passar por pessoas que eles não eram. Então, não foi assim uma escolha aleatória, foi algo realmente muito bem pensado, né? A presença de Deus serviu de alerta para todos, para que entendessem a seriedade de viver uma fé autêntica. A maneira como Deus agiu nessa questão de Ananias e Safira foi para mostrar que Deus não estava ali de brincadeira, que aquela atitude, por mais besta que parecesse aos olhos de qualquer pessoa, ela era muito grave, porque a igreja ela estava no seu princípio. E qualquer coisa ali seria fatal. A igreja talvez não chegasse aos dias de hoje, ok? Porque as pessoas não levariam a sério. Quer dizer, se passa uma coisa, é o famoso passa boi, passa boiada. Então Deus foi realmente muito, muito severo ali, era necessário isso. Então está escrito no Salmo 5:6, destruirás aqueles que proferem a mentira. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. O que é uma pessoa fraudulenta? É uma pessoa que ela age de má fé e que ela distorce a verdade, imputando a mentira como verdade, para encobrir o mal feito dela, entende? E ela vai se fazer o quê? De vítima, de coitadinha, sabe? Olha isso, olha aquilo, é capaz de usar versículos bíblicos, qualquer coisa que faça com que justifique aquela atitude dela como algo legítimo, quando na verdade não é. Porque o Senhor não vê como o homem olha para o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Está lá em 1 Samuel 16:7. Samuel, quando foi ungir um dos filhos de Jessé a rei, ele achou que era Eliabe. Eliabe boa pinta, Eliabe fala bem, Eliabe é bonitão, Eliabe isso, Eliabe aquilo. Esse aqui é o rei de Israel, porque ele foi no modelo do rei Saul. O rei Saul era um homem alto, um homem bonito, um homem inteligente, um guerreiro nato. Tudo isso ele viu em Eliabe, mas o que o profeta não viu é o coração. E se tem uma coisa que nós não podemos ver, o que é? É o coração. Então Deus mostra para Samuel que não é bem assim. Ele queria um homem segundo o coração de Deus, tá? E não só um homem de aparência, só, né? Então o pecado, ele afeta o indivíduo, mas não só a esse indivíduo, a toda a comunidade. O pecado, ele afeta a pessoa, afeta a família dela, pode afetar no emprego, pode afetar assim. Pegue uma gota, né, uma bacia com água e um conta-gotas. E aí você vai lá e pinga, né, esse conta-gota lá na água. E assim que essa gota chega na água, ela vai formar vários círculos ali. E isso é a mesma coisa do nosso pecado. O nosso pecado parece que é só nosso, ele vai indo em progressão geométrica, ele vai atingindo várias e várias pessoas, mesmo que pareça uma simples bobagem. Então, consequências da mentira. Mesmo parecendo inofensiva, a mentira ela vai ter um peso espiritual muito grande e muito grave. Então, Satanás, ele é o quê? O pai da mentira. Está lá em João 8:44. Então, Satanás, ele não está brincando de ser diabo, não, viu? Não, tá desde a fundação do mundo que ele não brinca, ele sabe bem o que ele está fazendo. Então, tem 6 coisas, tá? Que aborrecem a Deus. Mas só uma ele abomina. A primeira seria o quê? Olhos altivos. Pessoa muito orgulhosa, muito arrogante. Isso aborrece Deus, tá? Língua mentirosa. Profere mentira. Mente tanto que nem sente. A outra é a pessoa que tem o quê? Mãos que derramam sangue inocente.
Coração que maquina o mal, com pensamentos perversos. Pessoa que nem dorme de noite, ela fica maquinando coisas perversas para atingir a moral do outro, para atingir a vida do outro, a família. Quanto mais destruidor for, melhor é. Tem pessoas assim, que maquinam o mal, pés que se apressam para correr para o mal. Testemunha falsa, que profere mentiras e que semeia contenda entre irmãos. Isso é muito sério. Você vai falar qualquer coisa nesse sentido, sem prova, sem nada, e que está semeando contenda entre as pessoas, isso é uma coisa muito séria. Nós nunca devemos semear contenda entre os nossos irmãos, tá? Fazendo um ficar contra o outro deliberadamente, sabe? Muitas pessoas, elas têm assim uma ideia de que não se pode exortar, não se pode, só quem julga é Deus. Não, nós temos aí sim que julgar a igreja, nós não temos que julgar os ímpios, tá? Os ímpios é com Deus. Mas as pessoas que pertencem, que nós que somos a igreja, nós somos passíveis sim de sermos exortados. Veja que na igreja de Corinto havia o quê? Um pecado muito sério que deixou o apóstolo Paulo aborrecido. Por quê? Era o caso de um rapaz que estava tendo um caso com a própria madrasta. Isso é sério, a mulher do pai dele. E a igreja sabia disso e sentia orgulho. Ela não pegava e corrigia esse rapaz, o que é pior. Aí sim você está querendo ver o seu irmão no inferno. É o contrário. Então ele foi lá e realmente ele exortou. E ele falou que essa pessoa era passível até de sair fora da igreja, porque o pecado dele era muito sério. Mas quando ele falou que eu te entrego a Satanás, não quer dizer que muitos crentes acabam usando essa palavra, né? Assim, de qualquer aleatoriamente. Ali era o caso, ele estava falando assim, eu vou te entregar as suas próprias paixões, as suas concupiscências, que são o quê? Os desejos da carne, já que você quer isso. Nunca brinque com o pecado, tá ok? A presença de Deus é santa e exige respeito e obediência. Brincar com pecado? Sério? Exemplos de punições divinas por desobediência. Olha que coisa séria, gente. Olha só. Nadab e Abiú eram filhos de Arão. E um belo dia eles resolveram pegar o incensário e, sei lá, colocar um incenso que não foi indicado por Deus. Na hora, eles foram fulminados com fogo. Tá ok? Porque eles desobedeceram. Vamos ver essa passagem aqui que está em Levítico 10, do 1 ao 2. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e colocaram incenso sobre ele, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que não lhes ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor, e os consumiu e morreram perante o Senhor. Levítico 10, 1, versículo 1 ao 2. Então Deus, ele exige o quê? Obediência e reverência no culto a ele. Lembra que eu falei, para os que já estavam aqui, se você é novo, eu posso falar, o nosso culto, a nossa adoração a Deus, ela começa muito antes de você chegar na igreja. Começa na preparação do seu dia, o nosso culto diário, tá? A nossa devoção, a nossa adoração, tudo isso começa muito antes, tá? Então não é só uma coisa de você colocar uma roupinha legal, ir para a igreja, chegar lá, adora a hora, não sei o quê, aquela emoção, né? Tá muito no emocional, no emotivo e muito pouco na prática diária. Então a nossa devoção, a nossa adoração a Deus, ela é diária, ela não é só lá na igreja. Eu só cultuo a Deus, deixa eu ver, de quarta, sexta e domingo? Eu só cultuo a Deus quando eu vou na Santa Ceia? Não, é todos os dias, é um culto a Deus, tá? O culto a Deus no seu trabalho, na sua escola, em todos os lugares. Você tem que ser o quê? Embaixador de Cristo. E tá em todos os lugares. E isso é o que Deus exige, obediência e reverência. A desobediência é algo muito ruim para Deus, muito ruim aos olhos de Deus. A pessoa desobediente, que você está falando uma coisa para ela e ela não melhora, ela não procura melhorar. Ela está sempre naquela, ela está sendo desobediente, casa rebelde. Então, Acã foi outro também, que assim, por causa da atitude de Acã, o exército de Israel começou a perder a batalha. Ele foi lá no despojo de guerra, viu uns negócios bonitinhos, catou para ele, escondeu. E Deus falou, não, peraí, tem coisa errada aqui. E Israel perdendo. A hora que Acã vai lá e confessa o pecado dele, o castigo dele foi à altura. Ou seja, Acã morre apedrejado por conta, né? Ele desvive por apedrejamento, tá? Por conta de sua desobediência, por mentir,
por ocultar algo. Você sabia que você ocultar algo também é um pecado? Pecado da omissão, quando você sabe, você não fala algo que é grave, precisa ser corrigido. Quando você passa a mão na cabeça da pessoa, quando você passa o pano para a pessoa, como fala aí você está sendo o quê? Conivente. Você está sendo uma pessoa que está agindo de maneira errada. Aos olhos de Deus, você também é culpado, tá? Pelas consequências que isso vai trazer. Nunca esqueça isso. Só assim Israel, depois, né? Dessa punição é que venceu a batalha. Outro, Uzá. Uzá, apesar de sua boa vontade, ele estava ali com a Arca da Aliança. Quando a Arca da Aliança, o boi parece que tropeça em alguma coisa, ela balança e parece que ela vai cair. Aí Uzá, na boa intenção dele, vai lá e segura e cai fulminado ali mesmo. Por quê? Porque as coisas de Deus são muito santas e ali a Arca da Aliança ela não poderia ser tocada por mãos humanas, mãos que não foram de sacerdote, de pessoas que Deus havia preparado, tá, para fazer tal serviço. Então é quando a pessoa se mete numa coisa que não é dela, entende? Que não era da competência dele, mas Deus foi lá e fulminou, tá? Herodes também, a soberba, tá? O juízo divino o puniu por sua arrogância, por se achar melhor do que todo mundo e tal e coisa, cometer as coisas mais hediondas possíveis e ao aceitar ser adorado como um Deus. Cuidado você que fica idolatrando a pessoa. Muito cuidado, idolatria, gente, é uma coisa séria. E a pessoa que está sendo idolatrada ficar se sentindo como o próprio Deus, querendo tirar a glória de Deus, não dando glórias a Deus. Nossa! Aí o que aconteceu com Herodes? Herodes foi comido de bicho. Mas eu preciso dizer, e no mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus e comido de bicho expirou, ou seja, morreu. Atos 12, 23. Então, essa pessoa que de repente, né, isso me lembra muito a dona Flor de Lis, né, que ela falava assim, que quem fala mal do pastor vai ser comido de bicho. Não é mal do pastor, não, porque o pastor não é mais do que... Não é sobre falar mal de pastor, falar mal, não. Aí nós estamos falando de uma pessoa que gostava de ser adorado como um Deus, ok? Então, os Ananias e Safira dos dias atuais. Vamos ver aqui os Ananias e Safiras. Contudo, nos dias de hoje, ainda existem, tá? Falsos crentes. Falsos crentes. E naquela época também existiu falsos crentes. Então, há pessoas que gostam de viver de aparência, mostrando aquilo que elas não são. Ele é tão caridoso, ela é tão caridosa. Nossa, que homem de Deus, que mulher de Deus, oh glória. E estão ali enganando as pessoas, né? Então, assim, o caso de Ananias e Safira é um clássico. Porque eles viram que o membro da igreja vendeu um terreno, né, uma propriedade, provavelmente, e foi lá e deu todo o dinheiro e depositou aos pés dos apóstolos. Aí eles viram isso e falaram, bora imitar? Aí vamos lá, também quero. Só que aí eles fizeram aquela bagaceira toda. Pegaram uma parte do dinheiro, só deram um tantinho lá e falaram, esse aqui é tudo que eu tenho. Pra quê? Para as pessoas virarem e falar, ai, que homem de Deus, que mulher de Deus, que homem santo, tapinha nas costas, ai, parabéns. Gostando de elogio. Ai, problema, hein? Problema. Mas, ao contrário, não agiram com sinceridade, passando a imagem de pessoas boas que eles não eram. Aos olhos de todos, pareciam ser sinceros na fé, mas a intenção deles não era, não. Então, muitas pessoas, tá? Às vezes, elas são enganadas por essas figuras. Aí você vai dizer, mas Eliane, por que é que nos dias de hoje, a igreja, as pessoas que fazem essas coisas, elas não são consumidas como elas eram antigamente? Queridos, o Deus de Israel, tá? O nosso Deus todo poderoso, o Deus, né? Ele continua sendo o mesmo. Tanto no Antigo Testamento, como no Novo Testamento. Não há dois deuses. Ok? Não há. E aí, o que acontece? A igreja daquela época era uma igreja, como o próprio nome diz, primitiva. Primitiva, do comecinho, né? Ali, o começo de tudo da igreja.
Então as pessoas, elas eram mais, tinham uma fé pura e genuína, elas eram perseguidas, mas elas continuam. Essa perseguição que o povo fala hoje em dia, tá falando mal, tá me perseguindo. Tá não sei o que lá, tá me perseguindo. Não tem nada a ver. As pessoas, elas eram perseguidas implacavelmente. Muitas vezes elas perdiam a vida delas. Então é uma perseguição, do jeito que fala hoje em dia de perseguição, chega a dar vergonha, né? Chega a dar vergonha. Alguém tá sendo jogado lá no Coliseu pro leão? Não, não tá. Alguém tá perdendo a vida, perdendo, né? Desvivendo. Não, não tá. Então, gente, não é esse tipo de perseguição, nem começou a ser perseguido ainda. Então, vamos prestar atenção quando a gente fala em perseguição, ou ouve uma pessoa falar em perseguição, a gente já fica analisando. Epa, pessoas daquela época, elas realmente viviam mais em comunhão, tinha aquele senso de coletividade, aquele senso de, bom, se o meu irmão não tem, todos que nós que temos, nós vamos ajudar aquele que não tem, e todo mundo vai viver, né, de maneira uniforme, nenhum vai ter mais do que o outro, não, vai ter todo mundo a mesma coisa. E aí, na igreja de hoje já é diferenciado o negócio. Por isso e Deus participava ativamente da igreja primitiva. Não é que nem hoje. Olha aqui, essa aqui é a fofoqueira, tá vendo? Vai lá, oi, a fofoquinha, a dona fofoca, que não sabe ficar quieta. Tô fazendo um vídeo e a fofoqueira lá latindo. Não é gravatinha não. Quando você não tivesse amanhã, fala oi pro pessoal, oi! O nome dessa aqui, ó, é a Jay, olha lá, Jay, nariz mofadinho, olha lá o nariz dela. Ai, Jay, para quieta, ó, menina, para quieta. Ai, menina, para quieta, dá um tempo. Olha lá, você vê como ela é inquieta? Ela é inquieta, Jesus Cristo. Olha lá, inquieta. Ai, meu Deus do céu, solta aqui. O que você quer aí? Fala. Ai, meu Deus, você vai deixar falar aqui? Vai deixar ou não vai? Depois dessa linda interrupção, vamos voltar. Qual é a diferença da igreja de hoje? Por que nós não somos consumidos dessa maneira? Primeiro, porque Deus ali estava muito presente. Deus hoje em dia não está tão presente assim como era antigamente, certo? Por quê? Porque o homem decidiu amar a si mesmo. A própria palavra diz que o homem seria amante de si mesmo, ó. Então, o tempo inteiro euzinho, eu mesmo, como é que eu me sinto bem, músicas que exaltam, né, o homem, muito pouco a Deus. Então, o homem a fé está esfriando. A palavra diz que quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé nessa terra. Olha que ponto o negócio vai chegar. Que hoje em dia se exalta muito o pastor, mas não se exalta Cristo. Se você for falar a palavra de Deus, as pessoas são capazes de ficar 2, 3, 4 horas ouvindo uma treta bem colocada dentro de uma internet. Mas elas não conseguem ficar muito tempo assistindo um vídeo que esteja falando de Deus. Então as pessoas estão cada vez mais se afastando de Deus. Isso é uma coisa seríssima. Tá ok? Então muitas esposas, ai meninas, agora vamos lá falar de vocês, tá ok? De nós esposas, tá ok? Também vou me incluir nessa. Muitas esposas, infelizmente, cometem o mesmo erro da Safira. Você pode estar cometendo o erro de Safira. Ou seja, pensando, tá? Que o seu papel é o de apoiar as decisões do seu marido. O seu papel, não, o nosso papel como esposa, o que é? É ser auxiliadora. Apoiar erro, não. Porque o homem, ele é o cabeça da casa. Ok? Ele é sacerdote dessa família. Então não tem sentido, se o sacerdote não tá bem, tá fazendo muita bobagem, a gente tá lá batendo palma pra loucura dele, pras coisas erradas que ele tá fazendo, porque nós estamos sendo o quê? Coniventes. E uma vez que você esteja sendo conivente com as coisas do seu marido, você também tá cometendo o mesmíssimo pecado de Safira. Muitas mulheres sabem, né? Muitas de nós mulheres sabemos, né, que o marido às vezes está errando. E que ele não diz o que realmente é. E a gente não faz nada. Então ele está lá, pregando num púlpito, e vivendo uma situação que você sabe que é uma situação errada. Às vezes ele está fazendo coisas terríveis dentro do trabalho. Às vezes ele está fazendo coisas terríveis na família mesmo. A mulher fica calada com medo, não fala nada, com vergonha. Às vezes esse homem pode estar... ele só é crente ali na igreja. Fora da igreja ele é o capeta. E você está sendo conivente, você está passando pano, você está apoiando isso. E nós, como esposa, o que nós temos que fazer? Nós temos que falar com o nosso marido, é brigar, falar, conversar, orar, interceder. Não fazer, tá lá apoiando ele, fazendo coisa errada, não, tá? Então essa não é a conduta de uma mulher de Deus. Muitos fingem servir a Deus na igreja. E são voluntários, e são dedicados, e são pau para toda obra. Mas
apenas fazem isso para causar boa impressão. Para as pessoas dizerem, nossa, olha que homem de Deus, que mulher de Deus, olha isso, meu Deus, que maravilha. E não é nada disso. Então, a gente pode ser enganado? Claro que pode, se pode. Né? A gente pode levar gato por lebre? Com certeza, mas o único que não pode ser enganado, quem é? Deus, porque Ele esquadrinha o nosso coração. Ele sabe quem nós somos, até melhor do que nós mesmos. Então, quem é de Deus não finge. Quem é de Deus não finge. Tá bom? Quem é de Deus não finge. Parece ser religioso. Parece ser justo. Mas o cara lá, a mulher, vive numa fuleiragem. Né? Achando que Deus não tá vendo. Que ele tá aprontando, que ela tá aprontando. E Deus, ele é onisciente, não esqueçam. Então, o verdadeiro cristão, aquele que é nascido do Espírito, aquele que nasceu de novo, é incapaz de desagradar a Deus, fingir e mentir. Satanás conseguiu encher o coração de Ananias porque ele era avarento. Então, Satanás, ele sabe as nossas fraquezas. Ele sabe como ninguém. Ele sabe que você gosta de um elogio rasgado, né? Uma rasgação de seda, você ama. Você ama ser linda, a linda da família, da internet, do trabalho. Ele sabe que você sobe nas nuvens. Mas ele também sabe, né? Por exemplo, as mulheres, ele sabe pegar a gente também pela nossa vaidade. Não que a gente não tenha homem vaidoso. Vaidade, eu não tô falando que é só vaidade em termos estéticos, assim, de você se cuidar. Eu não tô falando dessa vaidade, de, menina! De você se cuidar. Não, você tem que levantar, você tem que escovar seu dente, você tem que pentear seu cabelo, você... Enfim, se cuidar, né? De nada com roupa suja rasgada, parecendo sei lá o quê. Não, isso daí é você se cuidar. A gente fala de vaidades quando tem o quê? Intervenções cirúrgicas. Não sou contra quem quer colocar o seu silicone, quer colocar aí sei lá o quê, botox e não sei o que lá. E faz lipo, e faz isso, faz aquilo. Eu não sou contra nada. Eu não sou contra. Mas o Satanás, ele sabe perfeitamente como pega a gente nessa. Porque ele começa a fazer a mulher, o homem, olhar pro espelho e não se sentir bem. A pessoa está bem pra chuchu, tá ótima, tá top. E a pessoa acha que não, acha que tem que pôr mais bunda. Aí ela vai lá, arrisca a vida dela. Quanta gente já não perdeu a vida com procedimentos estéticos em lugares duvidosos? Quando você for fazer qualquer coisa, não faça em lugares duvidosos. Faça apenas, então, somente com cirurgião. Tá? Não vai fazer em clínica de estética, não, que você vai tirar tudo que for invasivo, que for pra dentro do seu corpo, você não faz, não, tá? Faça com um profissional adequado. Mas aí a pessoa começa aquela insatisfação, ela faz ginástica, ela tá bem, ela tá sarada, ela tá ótima. Mas ela olha no espelho, ela não tá contente com ela mesma. E ela tá sempre fazendo algo mais, fazendo algo mais, fazendo algo mais pra se tornar bonita e chega no limite, tá? Chega no limite tal, que a pessoa acaba se deformando. Existe isso. Eu vi, não era normal. Então o diabo, ele vai trabalhando devagar. Né, na nossa vida. Então a gente tem sempre que ter a medida nossa para saber até onde você pode ir, tá ok? É aquela do menos é mais, tá? Menos é mais, acredite nisso, tá? Então, assim, as pessoas, então o trabalho do diabo é trabalhar o quê? No nosso ego, o egocentrismo, né? O euzinho, eu mesma, eu sou o máximo, eu me amo, não posso mais viver sem mim. Ele trabalha nessa vertente, tá? Então, assim, então, faça uma avaliação de quem você tem sido diante de Deus. Quem nós temos sido. Então, por falta de temor a Deus, a sua hipocrisia foi que esse casal acabou perecendo. Muitas pessoas foram usadas por Deus no passado, mas hoje estão mortas espiritualmente, porque estão enganando os outros e a si mesmo. A morte, antigamente, é assim, caiu fulminado, acabou, tchau. Não, hoje em dia, não é que não existe mais a morte. Existe a morte espiritual. É terrível quando uma pessoa está morta espiritualmente. Não tem mais vontade de fazer nada. Não quer mais saber de Deus. Já se desiludiu com 500 milhões de igreja. Cuidado para não morrer espiritualmente. Busque a Deus. Busque a Deus enquanto se pode achar, né? Então vamos para uma avaliação aqui. Vamos lá? Por que você quer tanto mostrar o que não é? Qual a sua motivação para isso? Será que Satanás não está usando isso contra você para te afastar de Deus? Medite. É a mentira? É o orgulho? É o preconceito, sei lá. O que está te afastando de Deus? A gente tem que fazer uma autoavaliação, tá? É preciso que a gente faça uma autoavaliação. Tanto eu quanto você, todos nós temos que nos avaliar todos os dias. Por que será que eu fiz tal coisa? O que está acontecendo comigo? É importante fazer esse balanço, é muito legal. Então, meus queridos, eu paro por aqui.
tá bom? Pedindo às irmãs, sejam sábias, tá? Ninguém diz pra você brigar com seu marido, sair rolando morro abaixo, não tá falando nada disso não. Quando você vê que o seu cônjuge não tá bem, primeiro ore, peça sabedoria a Deus, tá ok? Converse com ele e, acima de tudo, seja um bom exemplo como esposa, tá? Uma pessoa que não é um bom exemplo, é difícil você conversar, né? Fica muito difícil. Seja um bom exemplo, não seja a Safira da vida, tá ok? Desejo a todos vocês, tá? Uma ótima semana, que Deus abençoe as suas vidas e até a próxima, se Deus permitir. Às varoas, um beijo e aos varões, a paz do Senhor. A Bíblia diz que a falsidade é como fermento. Parece pouca, mas contamina tudo. O coração que abriga mentira se afasta da presença de Deus, porque o Senhor é verdade. E onde Ele está, a mentira não permanece. Deus não divide espaço com aquilo que Ele abomina. A mentira pode até ter uma boa aparência, mas aos olhos de Deus ela fede. Ela tem cheiro de morte. Tem gente que sorri com a boca e fere com a língua. Gente que aperta sua mão, mas já tem a faca preparada nas costas. Mas a Bíblia diz em Provérbios 12, 22... Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. Deus se agrada de quem anda na verdade. Deus se move por quem tem um coração limpo. E talvez você esteja perguntando, mas e quem mentiu e quem foi falso ainda tem jeito? Tem sim, porque a mesma Bíblia que confronta é a Bíblia que cura. Se você se arrepende, se você confessa, Ele perdoa, Ele limpa, Ele transforma. Mas não brinque com isso, porque o tempo da graça também tem limite.